Segurado especial, produzir até 4 módulos fiscais, não ter funcionário registrado regularmente, exceção em safra por até 120 dias. Geralmente são aqueles produtores rurais de agricultura familiar e lá no final ele vai poder utilizar o Fundo Rural como comprovação de aposentadoria. Já o contribuinte individual, ele não tem limitação de tamanho, ele não tem limitação de funcionários registrados, mas para que ele consiga se aposentar pelo INSS lá na frente, se ele quiser, ele vai ter que fazer a contribuição ao INSS à parte, tá? Opções de recolhimento. Desde o ano de 2018, o produtor rural ele pode optar em recolher o fundo rural através da comercialização ou então da folha de pagamento, tá? Isso porque a gente teve ali nos anos entre 2010 até 2016, 2017, muitas brigas judiciais onde os produtores rurais entraram com uma ação alegando ser inconstitucional o recolhimento do fundo rural. Neste meio tempo, muitos produtores rurais acabaram ganhando uma liminar para não recolhimento de fundo rural, mas era uma liminar provisória. E no ano de 2018, houve-se a pacificação do tema, onde foi decidido que sim, é constitucional o recolhimento do fundo rural e todos aqueles produtores rurais que deixaram de recolher nesse período precisariam recolher o fundo rural atrasado. E no ano de 2018, então, foi feito inclusive um programa de parcelamento para que esses produtores rurais eles conseguissem se acertar ao fisco referente ao tempo que ficou sem recolher. Neste mesmo ano de 2018, houve ali a opção do produtor rural em todos os anos ele optar por recolher via comercialização, então via folha de pagamento. Se for via comercialização, como que funciona com o produtor rural pessoa física? Ele vai lá, ele está vendendo para uma PJ, essa PJ adquirente, ela desconta o valor do fundo rural, 1,5%, vocês vão conhecer as alíquotas, não se preocupem quanto a isso, desconta 1,5% do produtor rural e acaba pagando para ele somente a diferença. Vamos colocar em número? Tá. Então, o produtor rural ele foi lá e vendeu arroz para uma cerealista, tá? Então, ele vendeu arroz para uma arrozeira no valor de 100 mil reais. Essa empresa de arroz, essa adquirente de arroz, vai depositar para o produtor rural 98.500. Ela declara a EFD-REINF e ela recolhe esse R$ 1.500 referente ao fundo rural. O que nós temos no momento que está sendo discutido? Nós temos a ADI 4395, que está sendo discutido a obrigatoriedade da subrogação do fundo rural, que é justamente a gente passar a obrigatoriedade de recolhimento para o adquirente, que é o que acontece no caso do produtor rural pessoa física. Se o produtor rural pessoa física ele vende para uma PJ, quem é obrigada hoje a declarar o E-Social e a recolher o fundo rural é essa PJ adquirente. Então, a ADI 4395, que vai ali, já teve mais de 8 agendamentos só no ano de 2024 para tentar ter a decisão final e até agora não saiu a decisão final sobre ser válido ou não a subrogação. O que nós temos hoje, na regra geral, dentro da legislação, é que sim, deve ser feita a subrogação, quem deve recolher é o adquirente e quem deve informar dentro da FD-REINF é o adquirente quando este for pessoa jurídica. Tá? Então, a grosso modo, quando a gente está falando da comercialização, se eu sou produtor rural pessoa física, vendo para um adquirente PJ, desconta de mim e ela faz o recolhimento e eu recebo apenas a diferença. Na folha de pagamento, o controle, o recolhimento do fundo rural cabe a mim, a eu, produtor rural. Então, eu, produtor rural, eu vou e eu faço ali todas as informações dentro da folha de pagamento. Espera aí. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, calma aí. Não tem nada a ver com o tema técnico, tá? É que vocês sabem que eu sou mãe também. E é época de férias, gente. Tem muitos aniversários para ir. E tem as crianças que acabaram de chegar em um aniversário. Foi. Acho que deu certo aqui. Estão encaminhadas lá no aniversário. Exatamente.
A Carmen falou ali, ó, por exemplo, no caso do frigorífico, exatamente, o frigorífico, ele vai lá, ele vai descontar e ele vai pagar somente a diferença para o produtor rural. Bom, é a folha de pagamento, a responsabilidade é de quem está, é do próprio produtor rural. Vamos para o próximo. Se o produtor rural ele não tiver folha de pagamento em janeiro, ele pode fazer opção do Fundo Rural via folha de pagamento? Não pode. A gente está no momento onde nós precisamos consolidar a opção do Fundo Rural. Lembra? Um dos itens aqui da nossa aula é justamente a opção. Qual é o momento de fazer a opção? É referente a janeiro, tá? Então, eu faço até o dia 15 do mês de fevereiro, porém, é referente a janeiro, tá bom? Mas janeiro é importantíssimo por 2 motivos. Se vocês oferecem outros serviços para o produtor rural, tá? Então, eu ofereço, por exemplo, planejamento tributário de imposto de renda. E chegou no finalzinho do ano passado, o produtor rural, ele ficou segurando receita, tá? Então, ele ficou ali segurando receita para que a gente não recolha imposto de renda. O que acontece? Chegou no dia 2 de janeiro, por exemplo, ele já quer saber a opção dele. Só que ele só vai poder optar, mudar a tributação para a folha de pagamento se ele tiver funcionário registrado. Se ele não registrar ninguém agora em janeiro, ele não pode fazer a opção da folha de pagamento pela folha de pagamento. É uma regra, tá? Então, se eu não tenho folha de pagamento, eu não consigo fazer opção pela folha de pagamento.